E aí, tudo bem? Podem falar aí. Vinícius primeiro. Como é que tá, Vinícius? Beleza? E aí, Rafael, e aí, Wagner, Arley, Daniel, pessoal aí que tá na live. Muito obrigado pela oportunidade, cara. Tava aqui tremendo, velho, tentando entrar aqui, mas vencer essa barreira aí da timidez, né? Muitos dimensionais como eu tenho, mas a gente tá aí, tentando. Sim, sim, com certeza. Obrigado, Vinícius, pela participação aí. Eu peço que vocês diminuam o volume da live, tá? Quando vocês entrarem, para não dar retorno do áudio. Vamos lá. Boa noite, Wagner, pode falar. Rafael. E aí, Wagner, beleza? Tudo jóia? Boa noite aí, Vinícius. Boa noite, Daniel, Harley, todo mundo da live. Eu também tô nervoso pra caramba, mas doido pra tirar umas dúvidas aí. Vamos lá, valeu. Beleza. Vocês estão nervosos comigo aqui? Imagina se aparecer o Bilu na frente de vocês. Todo mundo quer ter contato com o Bilu. Vocês vão cair para trás, duro, né? Eu já saí correndo dele, atrás É. dele. Ah, você vai contar essa história então depois. Daniel, pode falar, Daniel. Tudo bem? É uma emoção diferente, né? Muito interessante. E o negócio da propagação, eu tô gostando demais, viu, Rafael? A propagação, eu me surpreendi em algumas redes sociais, não funcionou muito bem, mas na Kawaii, nossa, foi muito bom. Tá, em média, 1.000 visualizações por dia, tá muito legal. E isso tá me empolgando bastante. Eu tô procurando mais conhecimento, eu fiquei muito mais empolgado. Maravilha. Não, o trabalho de propagação de vocês está sendo excelente, né? Como eu disse, e isso vai chegar um momento que vai viralizar mais e mais, vai alcançar muita gente, né? Então, está sendo Bacana. espetacular, gente. Tem Parabéns, viu? pessoas, Rafael, que falam que entra em contato e falam assim: nossa, põe mais, eu tô ficando viciado nos seus vídeos. Muito legal. É isso aí, vamos, né? Vamos Maravilha. despertar. Bacana. Maravilha. Valeu, Daniel. Harley, Opa, pode falar, Harley. Maravilha. Eu quero aproveitar a oportunidade, porque eu mandei uma mensagem no chat aí, e certamente nela ainda não foi visualizada, mas eu queria agradecer, porque, inclusive, o que me trouxe, o que me ajudou a iniciar mais fortemente a minha caminhada no Despertar, foi um vídeo seu que eu assisti, e daquele período, eu sempre, isso faz uns 3 anos já, eu sempre assisto todos os vídeos que eu posso, eu maratonei tudo, e cada live que tem a sua presença, eu tô lá. Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio. Todos vocês, né, que estão aí no grupo também no Telegram, nos estudos privados que a gente tem lá, está sendo muito enriquecedor, né? Muitas coisas estão acontecendo. E agora vocês estão aí tremendo na base. Mas só tem homem, gente. O que está acontecendo? Peraí, deixa eu ver um negócio. Câmera. É o Clube do Bolinha aqui hoje. Vamos lá. A mulherada, vou te falar, hein? Nem a Vlad entrou. Achei que a Vlad ia ser mais corajosa. Cadê as mulheres das Amazonas aqui? Só tem macho aqui hoje. Bom, vamos lá. Quem que não falou ainda? Deixa eu ver aqui. Bruno, quem tá falando aí? Pode falar, pode Bruno. falar. Não, só queria agradecer pela oportunidade e que venho acompanhando já faz algum tempo. Tenho corrido em busca do despertar sozinho, acompanhando os teus vídeos, e de muitas outras pessoas também pela internet. E tenho descoberto coisas muito interessantes que eu jamais poderia saber que seria possível. Então, uma outra coisa que eu também queria perguntar, aproveitando já o embalo, como poderia fazer parte da Dáquila? Nós temos a possibilidade de todos se tornarem associados, primeiramente, né? Através do site de Dáquila, vocês conseguem lá preencher um formulário, porque aí vocês entram num grupo do Telegram de novos associados e vocês oficialmente vão ter acesso às datas, ao planejamento de encontros, todos os direcionamentos, né, para que vocês possam começar a participar. O trabalho que eu tenho feito junto com outros de Dáquila, né, aqui na internet, no Telegram, é justamente essa preparação para que vocês possam se aproximar. É que Dáquila é a reunião dos dimensionais. E cada um tem o seu momento, cada um se sente à vontade, né, para colaborar e participar. Não. Então, aberto a todos. No site tem as orientações lá, se eu não me engano, na aba Junte-se a Nós, no site de Dáquila, tá? Pronto, entrou a galera aí. Ó, surgiu a Marta, pelo menos uma mulher entre nós aqui. Bem-vinda. Arthur, pode falar.
E aí, pessoas, boa noite pra vocês aí. Então, fala aqui do Berlândia, aqui em Minas Gerais. Ô, legal, legal. Show. Mas, ô, pessoal, meu despertar mesmo começou antes lá no Goiás, que eu sou goiano. Mas eu fico muito lisonjeado aí, boa noite pra todo mundo, né? Porque pra mim é muito gratificante estar no mesmo caminho que vocês todos também, encontrar tudo aí também que a gente tava buscando sempre. E só baixar um pouquinho aqui. Mas é isso aí mesmo, né? Vamos procurar cada um ter seu compromisso e fazer acontecer esse negócio, gente. Já está no momento e a humanidade está precisando, né? Nós estamos aí para isso. Vamos agarrar nosso compromisso. Show, show de bola. Legal, Arthur. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu queria dar meu depoimento, gente, que eu já fui para Dáquila. Ah, que massa. Eu fui na verdade, assim, eu era bem cética. Eu não. Em um vídeo do Rafael, ele estava falando alguma coisa sobre o número 999. Aí eu peguei, ainda fiz um comentário, coloquei, não é 999, é 666. Aí ele pegou e me respondeu, não, é 999. Porém, eu fiquei ainda curiosa, comecei, ver outros vídeos dele. Aí, nisso, surgiu mais um vídeo do Felipe Castelo Branco. Eu fui ver os vídeos do Felipe Castelo Branco, aí vi os depoimentos, eu comecei a ir, comecei a acompanhar os canais e tal, fui abrindo a minha mente, e falei, não, eu vou largar tudo, vou sair de Curitiba e vou lá para o Mato Grosso para ver se isso é verdade. E fui, e acabou meu ceticismo todo. Hoje, eu sou associada de Dáquila e pretendo voltar agora em setembro de novo. Conversei com o Rafa é gente boa pra caramba. Maravilha, muito bom. A esposa dele é uma querida, muito além de linda. E é isso. Aqui em casa ainda tem um pouco de Fantástico, sofrimento, hein? né? Meu marido é evangélico, meu sogro também, o pessoal são todos evangélicos, mas eu já estou com a cabeça aberta. E o que eu faço para abrir a mentalidade deles? Eu comprei umas camisetas de Dáquila Pesquisas e comprei umas camisetas do Alfabeto Irdim. E aí eu saio com essa camiseta e o pessoal pergunta, e aí eu entro no assunto e falo de Dáquila. Muito bom. Todo movimento que vocês possam vir a fazer é importante, tá, gente? Qualquer movimento, não importa. Só de usar uma camiseta, né? Ou falar, propagar de forma subliminar, já vale a pena. Já vai tocar as pessoas, né? Muito bom. Obrigado, Marta. Obrigado a todos aí. Gente, fecha o microfone. Quem tiver com o microfone aberto, fecha para não dar retorno, né? Eu tô vendo a galera entrar aqui, eu não sabia que o pessoal podia entrar, mas não cabe na tela. Para eu jogar no palco, nem sabia que isso aqui era um palco, né? Só cabem 10 pessoas. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Então, vamos ver se a gente consegue rotacionar aqui algumas pessoas para depois outras falarem. Alguém quer, que não falou ainda, alguém quer falar? A Lígia entrou. Genivaldo, pode falar, Genivaldo. Boa noite a todos, boa noite, Rafael. Então, queria falar um pouco aí da minha experiência em Dáquila. Encontrei você aí, pessoa maravilhosa aí, tirei foto, consegui até uma foto aí com a celebridade, né? E fiz alguns treinamentos lá, tivemos um contato verbal, né? Juntos lá, então... Você teve a experiência de escutar o Idibel, quando ele se manifestou lá. Ou foi outro? É o Ítalo, né? Ítalo, Outro ser. Interessante. Isso. Eu estava lá também. Isso. Então para mim foi maravilhoso, uma experiência muito... Tava eu, minha esposa, minha filhinha, e foi, assim, surreal, né? Muito bom. Então, daí para frente, agora é só ir trabalhando e colhendo os frutos. Tem muita coisa para falar, mas deixa as outras pessoas falarem aí. Tá bom? Maravilha.
Um Legal. abraço a todos. É só para a gente se conhecer mesmo, dar um alô pro pessoal, né? Para interagir, para gerar uma frequência de parceria, de movimento unificado aqui com vocês. Todo mundo tá Exato. querendo entrar, né? Tô vendo aqui a galera, todo mundo pedindo o link. Cadê o link? Cadê o link? Eu falei, tem que ser rápido. Dimensional é acelerado, é rápido, né? Se eu fui atiçar, eu fui o primeiro a entrar aí. Se deu uma atiçada ali, eu coloquei minha camiseta aqui, eu falei, eu vou aparecer com a camiseta do Dáquila, né? Obrigado, Genivaldo, pela Valeu, participação obrigado, aí. um abraço. Abraço. O Thiago não falou ainda, né? Pode falar, Thiago. Tudo bem, Rafa? Pô, você veio aqui no Maravilha. Rio, você veio na 021 e não fez nenhuma cezinha com a galera aqui do Rio, né? Não veio dar um... não veio dar um... Só veio dar uma pinta lá no Glauber lá. Pô, parabéns aí, 7 horas de pancada. Não é mole não, cara. Vou te falar, hein? Você e a tua esposa, vocês estão de parabéns porque encarar lá o desafio dos leões com uma pessoa que não entende muito do assunto e fazendo perguntas lá bem capciosas para poder te encurralar, te botar na parede, realmente, além da tua frequência, de todas as experiências que você já presenciou, eu acho bem legal. E eu queria ver contigo, Rafa, que você pudesse explicar para todo mundo aí que está no teu chat e para as pessoas que estão aqui ao vivo contigo. A gente sabe que a Antártica, ela era uma região que, nos mapas antigos, né, principalmente um dos que é os mais fidedignos, aí, que é o do Mercator, a gente consegue ver nitidamente lá que dentro desse mapa ela não era congelada, né? E existiam diversas civilizações, e ela parece que ela tinha uma fauna híbrida. E você sabe dizer para a gente qual foi a tecnologia que eles usaram para congelar a Antártica? Porque a gente sabe que acabou tornando uma prisão para a raça adâmica, que a gente acaba não conseguindo atravessar o paredão de gelo para ter acesso aos outros anéis. Vocês de Dáquila hoje têm alguma informação? Qual foi o tipo de tecnologia? Os seres passaram alguma informação com relação a isso? Porque acaba se tornando uma dúvida para muita gente, e eu acredito que é uma forma aí também deles controlarem a raça adâmica. Eles não adentraram muito nesse assunto com a gente. O que eles deram um pouquinho de informação tem a ver com a era glacial. Que quando aconteceu a última grande era glacial, ocorreu uma mudança na configuração do movimento cíclico das rotas do Sol, da Lua, dos astros, né? E ocorreu uma alteração na angulação do movimento são 36 movimentos que a Terra faz. Ela faz um movimento tipo um bamboleio. E o Sol, ele teve uma alteração no seu percurso. Na Bíblia até fala, né? O dia que a Terra, que o Sol parou, né? E que houve uma alteração. E a incidência, como eu expliquei agora anteriormente, a passagem do Sol, ele mudou de posição. E isso alterou toda a configuração das estações do ano, né, o clima em certas regiões. E aquela região da Antártida foi alterada também. E diante da era glacial, que aconteceu essa mudança cíclica das ondas moduladoras, muitas regiões ficaram congeladas. Inclusive, tem muitas construções lá, na Antártida, em várias regiões, né, que ficaram não só submersas no gelo, nas águas, mas também lá na Antártida. Por isso que praticamente todas as nações, as bases militares dos países estão lá. Após 1951, o Tratado da Antártida foi para eles mapearem toda a região lá e encontrarem essas bases, essas construções com as tecnologias que estão lá ainda submersas, né? E eles estão encontrando, né? Algumas bases, alguns países estão encontrando esses artefatos, essas construções antigas dos Anunnaki, porque eles querem voltar para lá. Eles ficam muito bem em regiões geladas, frias, né? Os Anunnaki. Eles não se dão muito bem em região tropical, como o Brasil, essas regiões muito quentes, né? Então, por isso que eles tiveram que se deslocar de algumas regiões, estão indo para lá, estão tentando encontrar as bases e ativar essas bases que eles tinham lá. Mas não foi uma tecnologia, ao meu ver, que gerou tudo isso, né? Foi uma mudança mesmo dos ciclos da Terra. Por algum motivo, né, isso vai ser explicado ainda, eles não falaram muitos detalhes para nós ainda.
E o que parece aí é que o GO anda meio preocupado. Eu fiz algumas pesquisas aí, a Antártica tem esse tratado, né? Todos os países do mundo, né? Como você referiu, tem as suas bases, mas também existe uma reserva gigantesca de mercúrio e de petróleo na Antártida. E isso aí tem preocupado porque as geleiras estão começando agora a desgelar, né? Elas estão começando a fazer esse processo, e isso aí está preocupando não só o GO, como essa galera toda aí lá do topo, né? Que tem visto com preocupação aí esse processo aí na Antártida. Sim. Inclusive, o petróleo parece que ele vem de outras terras, né? São rios subterrâneos, e essa tecnologia, esse sangue negro, né? Que eles chamam, os árabes sabem que eles vêm, que essa matéria vem de outra região da Terra. E eles estão atrás disso, para chegar nesses locais, nas nascentes, né? Então, é impressionante como é que a gente não tem noção do que existe ali atrás. É uma coisa gigantesca, atrás da Antártida. Aqui no sul, estou dizendo, né? Diz que são terras e terras, assim, ó, vastas regiões, gigantescas, assim, para serem exploradas, só que não tem tecnologia hoje para chegar lá, devido às condições, né? Porque a gente perguntou da tecnologia, é o Sol, a tecnologia que foi usada, né? Para alterar tudo isso. Que é uma tecnologia dos seres, das 49 raças. Assim como a Lua, tudo que existe aqui no sistema Terra, né? Nessa questão cosmológica, é tecnologia pura dos seres que foi implantada aqui. Então, de tempos em tempos, tem uma alteração. Eles fazem toda uma reforma, né? Uma manutenção também dessas tecnologias. E a gente sofre as consequências disso aqui, né? Na superfície da Terra. E todos que estão aqui, os Anunnaki, todo mundo, tem que se adaptar a essas mudanças, né? E as explorações que eles fazem é justamente para isso, para eles terem tecnologia, encontrarem certas matérias-primas, né? Para que eles construam essas tecnologias que vão facilitar a vida deles aqui. Senão eles morrem. Então, como eles não querem morrer, eles precisam, principalmente do ouro, de certas matérias-primas, né? Minerais, coisas a mais aí, que eles usam para manter a hegemonia deles aqui. Então, basicamente, o poder que eles buscam tem a ver com o prolongamento de vida deles, né? Senão acaba. Posso Sim. falar? Pode. Então é por isso que é previsto para vir a mini era glacial, é por causa dessas falhas que pode ter no Sol? Por causa dessa manutenção, dessas mudanças cíclicas, de tempos em tempos acontece, vamos supor, essa alteração. E a mini era glacial é uma etapa dessas mudanças. Existem mini eras e grandes eras, né? Então, são ciclos. Isso aconteceu várias vezes, vai continuar acontecendo, né? Devido às ondas moduladoras também. Nós estamos agora adentrando na onda negativa, que é a descida da Terra na onda moduladora negativa. E isso vai causar, em alguns momentos, alguns picos, né? Essa transição. Você tem mais ou menos uma noção de quanto tempo está previsto para isso? Os seres já falaram para você? Dentro dessa janela agora, tá? Nós estamos justamente no período, só que vai se intensificar, porque Nibiru está tendo a confluência, né? Da passagem de Nibiru, vai passar 90 graus aqui em cima, junto com essa alteração do campo eletromagnético, que é a anomalia que está acontecendo, né? Principalmente na América do Sul, e a onda moduladora negativa, junto com essas alterações aí que vão acontecer no sistema Terra, no primeiro anel, né? O Sol, a Lua, os astros, vai ter mais uma remodelagem, vamos dizer assim. Por isso que vai ter muita coisa que não está aparecendo e vai aparecer. Né? Vai ter mudança no nível das águas, vai ter movimentação de terras, vai acontecer o degelo de algumas áreas, né? Algumas coisas estão submersas, os mares vão aparecer. Vai ser uma doideira. Por isso que nós vamos ficar muito famosos, né? Depois. Por quê? Porque a passagem para o norte maior, lá em cima, depois da Rússia e da Sibéria, o gelo vai derreter lá, a barreira de gelo vai diminuir. E vão abrir as portas lá para o pessoal vir para cá e a gente ir para lá. Então vai ser provado a existência de um continente acima do norte
geográfico que a gente conhece, né, no nosso mapa fake aí, nós vamos provar depois o que Dáquila falou no documentário Terra Convexa vai ser provado. E depois vai abrir caminho para outras terras também, né? E aí, os seres vão ajudar com tecnologia para a gente também chegar nessas outras regiões depois. Só que isso é uma outra etapa, né? Mais para o futuro. Então, o momento agora é deixar o legado de informação, é deixar registrado essas coisas. Para que daqui a alguns anos a humanidade fale, poxa, olha lá, a galera que falou disso, o pessoal falava disso, os doidos lá atrás, né? Estavam já afirmando e mostrando o conhecimento, a parceria que eles tinham, né? Então nós estamos semeando algo que vai ser fantástico para o futuro. Quem chegou? Vinícius quer falar? Wagner? Pode falar. Depois eu vou passar para a Vlad, para a Lígia e para a Maria do Rosário. Eu vou contar um pedaço do meu despertar, que tem a ver com o Rafael, um ano atrás, e depois fazer uma pergunta. Eu sou muito recente em Dáquila não, nos assuntos. Sempre fui bem ignorante nesse caminho do despertar. Só que um ano atrás eu descobri Rafael. E comecei a correr atrás e fazer tudo que eu podia para conseguir entender e desenvolver. Quando eu comecei meus treinamentos na mata, foi bem interessante que eu senti uma grande necessidade, eu acho que pelo meu histórico de vida, de participar, envolver a cidade sobre a propagação. E eu tinha no meu coração assim, eu só vou fazer essa propagação de corpo e alma se eu for para Dáquila ou se eu tiver um contato. E um belo dia o Rafael, numa primeira live, ele disse, acho que pouco tempo de eu ter essa ideia, ele disse, você não precisa ir para Dáquila ou você não precisa ter um contato para você saber o que você sabe o que tem que fazer. Aquilo veio como uma flecha na minha cabeça. A partir dali, então, eu fiz tudo que eu achava que era viável fazer em questão de família, amigo. Eu moro na cidade pequena, 5.000 habitantes. E o mais interessante é que depois que eu comecei a seguir o meu coração em fazer essas coisas, fazer os treinamentos na mata e desenvolver o que eu achava que eu tinha que desenvolver, depois de 1 mês, 2 meses, o Bilu apareceu na minha frente. E foi tão forte, mas tão forte que eu saí correndo atrás dele e ele sumiu. Aquilo foi um divisor de águas tão grande na minha vida, dá vontade de chorar só de falar. Mas a pergunta que eu queria fazer é, o Rafael, fazer o treinamento perto da cidade pode influenciar na energia e na influência do entendimento das pessoas? Eu faço essa pergunta porque eu moro numa cidade pequena, de 5.000 habitantes. Não, qualquer lugar, né? Onde a gente estiver, você gera frequência nos vórtices ativos do local. Porque na malha magnética tem interseções em qualquer região. Tem micro interseções, né, cruzamentos e grandes cruzamentos na malha magnética. Então existem pontos energéticos, que são esses cruzamentos, tá? Os antigos sabiam disso. Por isso que o caminho de Piabiru foi construído sobre essa malha, que levava para os vórtices maiores, os entroncamentos, né? Mas em qualquer local hoje, nós vamos encontrar esses pontos energéticos. Um ponto energético são locais onde a natureza conflui com os elementos. E você dá para sentir na hora, você chega num local de natureza, ou você sente que tem uma energia diferente ali. Então você reconhece esses vórtices, precisa ter pedra, terra, água, ar, né? Então esses elementos, não vou falar do fogo porque é algo mais profundo para a gente entender, mas quando a gente encontra a suposta natureza confluindo, né, nesses vórtices da malha magnética, a gente consegue gerar frequências ali na nossa presença, porque nós somos o quinto elemento, né? A nossa presença com o éter, a vibração dimensional, a mente, a nossa vibração ali, para manipular as frequências dimensionais, abertura de portais, as frequências aceleradas de interação com a interação com os elementais, com os vórtices da natureza, você consegue interagir e gerar essa frequência, onde você estiver, nessa malha. Então, esses pontos energéticos, na medida que você vai ativando eles, você vai gerando uma vibração naquele local. E de tanto você gerar uma vibração naquela energia, naquele ponto, naquele vórtice, você ativa aquele local.
aquele local sendo ativado por um dimensional ou por um grupo de pessoas que estão acelerando a frequência daquele vórtice, mantém uma frequência vibratória ativada. Então, aquele local passa de um ponto energético para um ponto vibracional, com uma frequência ativa. Então, ele fica ligado, vamos dizer. E se você continua ativando aquele local permanece ativo. Por isso que as grandes construções antigas, os templos sagrados, né, que viraram igrejas, viraram esses locais aí que as religiões ocuparam, foram os locais onde eram pontos vibracionais ativos, no qual os dimensionais, as pessoas tinham os contatos, tinham as interações com seres. E hoje viraram igrejas, né? Justamente para anular os vórtices. As igrejas foram reformadas, né? Foram reconstruídas em cima de antigas construções que tinham bases subterrâneas e na superfície, né? Que eram em cima dessa malha magnética. Então, as religiões ocuparam esses locais justamente para baixar a frequência ativa do vórtice, para que supostamente eles tivessem um contato com Deus ali, né? Que na verdade foi uma distorção para deixar todo mundo iludido ali, né? Então, sim, você não vai abrir uma igreja aí na sua cidade, construir uma capela, nada disso. Você vai encontrar esses vórtices onde vocês estiverem. Vocês vão sentir que certos locais têm uma facilidade de interação com realidades paralelas, né? Então, é muito fácil. A presença dos dimensionais, não importa onde você esteja, você consegue ativar esses pontos. Fantástico. Nossa, brigadão, viu, Rafael? Agradeço a turma aí, todo mundo, e para mim é muito emocionante de estar aqui, por ser muito recente, então, só de estar aqui na presença de vocês, sou muito agradecido. Que isso, é um prazer, tá, estar com vocês aqui sempre. Eu que agradeço, né? Toda vez que estou olhando para a tela aqui, não vejo ninguém, só vejo letrinha, comentários. É bom encarar de frente, né? Olho no olho aqui, cara a cara, fazendo um contato com vocês aqui, preparando vocês para ter o contato cara a cara com os seres um dia, né? Eu não sou um ser, eu era, né? Hoje estou aqui na condição humana, como vocês, né? Somos todos limitados aqui, mas um dia chegaremos lá. Voltaremos para nossa casa dimensional, né? Tá, Kathleen, depois ela vai falar também. Vládia, pode falar, Vládia, tua vez aí. Boa Pronto, noite. boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Eu vim aqui representando as Amazonas, né? Então, eu não podia deixar de faltar. Então, bom, eu tenho uma pergunta a fazer, porque hoje, a partir do... Eu relendo o audiolivro da Tábua de Esmeralda, eu percebi, foi uma pergunta que eu fiz sobre Thoth e Hermes Trismegistus. Então, por algum momento, eu senti que parecia que era o Bilu que estava falando comigo. Aí aqui você me respondeu o seguinte, que o Bilu, que Thoth seria, o Hermes Trismegistus seria o próprio Emmanuel. Agora eu te pergunto, será que Emmanuel não seria também Edibel? Porque em algum momento eu já ouvi esse audiolivro por 4 vezes. É a 4ª vez. E dessa vez é a 4ª vez que eu realmente entendi, assim, dentro do conceito de Dáquila Pesquisas, pelo conhecimento que eu busquei. E parecia que o Bilu estava falando na minha alma, comigo, me dando recado. E aí, a partir de 1h20 de áudio, eu percebi que ele falou me deu muitas informações que Dáquila Pesquisa me dá, que inclusive é do encontro do 2º anel com o pessoal daqui do 1º anel, que vai haver esse encontro, que não vai mais ter essa separação. E isso está no livro, no audiolivro também, e muitas outras coisas. A pergunta, na verdade, não é nem essa. A pergunta que eu tenho é, Emmanuel não seria Idibel? Os mesmos, no caso, partícula ou coisa assim?
são Ok. partes da mesma frequência, né? Então eu matei a charada. Só que a gente tem que Porque... entender melhor isso, a gente tem que entender melhor, porque como nós Aham. temos uma conotação religiosa, a imagem condicionada que a gente traz, né, da nossa visão religiosa, cristã, muitas vezes, a gente está um pouco movido, intuído, né, a acreditar na narrativa que foi passada para nós. Para entender quem foi Emanuel na Terra, quem foi Idibel na relação direta com ele, e que frequência é essa que se manifesta, que tem relação, como você disse, partículas, né? Uma vez nós perguntamos, qual a relação de vocês, né? Nós perguntamos isso. Aí ele disse, eu ajudei muito aquele cara quando ele esteve na Terra. Como se Jesus Cristo, naquele momento, estivesse trabalhando e Idibel estava com ele. Só que, ao mesmo tempo, em várias passagens que a gente conhece da história, que supostamente foram reais, parece que aqueles que compilaram as histórias sabiam que eram duas pessoas, eram dois seres que estavam ali, ou melhor, dois personagens atuando. Às vezes era o homem, o próprio Emanuel na Terra, e às vezes era uma frequência que tinha relação com ele e que estava trabalhando junto com ele. E foi visto também como o próprio Cristo atuando ali. E, na verdade, ninguém sabia quem era ele, porque ele tinha aparências, ele mudava, né? Ele transfigurava o rosto. Só os apóstolos reconheciam ele. Agora, a gente tem que entender ainda essa charada. É um mistério para nós. A relação dos dois e a relação não só com os dois, mas com todos os dimensionais, né? Porque parece que é tudo a mesma galera. Entendeu? Foi o que eu imaginei. Será que o Idibel, o Emanuel, não seria o eu superior do Idibel? E assim, e em cada dimensão intercala a mesma pessoa, sacou? Não sei, tem que perguntar para ele, né? Será Eu que acho ele não é que o Cristo? O Cristo aqui na Terra? não, aí nessa visão, a gente tem que, como eu te falei, a gente tem que ter a compreensão, o entendimento dessas coisas, desvinculando da imagem que a gente aprendeu, né? Porque o que é Ok. Cristo? A gente nem sabe o que é Cristo, é um cargo. O Cristo seria a energia crística, né? Quem vem com a energia crística, né? Na verdade, a gente pode entender assim, mas a presença da energia crística na Terra tem a ver com a presença das 49 raças. Então não é uma pessoa, porque quando a gente fala de pessoa, a gente está muito limitado, né? Porque até nós, cada um de nós com individualidades, como pessoas ou seres encarnados aqui, a gente não é só uma pessoa, a gente está ligado a várias outras partículas, almas gêmeas, frequências, ligadas a uma única energia, nós chamamos de divindade, a nona dimensão, o nosso eu superior, um casal de divindades. Então, será que quando essa frequência veio direto, quando Emanuel veio e Lilith, eles vieram direto, 100% a manifestação deles na Terra. Mas o grupo dele, Idibel, pode ser parte direta, partícula direta, trabalhando junto com ele todo o tempo ali, fazendo como se fosse uma troca, né? Em alguns momentos, como aconteceu, quando Idibel, como Simão Cirineu, naquele momento, trocou de lugar com ele, na suposta crucificação que aconteceu, né? Então, para nossa percepção humana e com o condicionamento religioso, espiritual que a gente fica tentando entender do nosso paradigma, encaixar eles na nossa compreensão. Então, será que ele foi Jesus? Será que Jesus... Porque a gente tem uma imagem construída, né, mentalmente. Mas, na verdade, é outra coisa. Não é nada daquilo ali. Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, nós interagindo com as 49 raças, o Urandir na posição como um orientador ali, fazendo esse intermédio por algum momento com eles, sendo treinado por eles, como partícula dele,
porque ele é uma partícula também, direta, né? Foi o que eu Então, entendi. na verdade, são a mesma pessoa? Não, não é que é a mesma pessoa, mas podemos dizer que é da mesma energia, eles são do mesmo pedaço, são da mesma frequência. Então, pode acontecer que, naquela época, tinha lá um cara, junto com a galera lá, e esse cara fez um grande trabalho de preparação dos dimensionais, como o Urandir está fazendo hoje, como Moisés fez também na época dele, junto ao povo hebreu. Ou seja, havia ali um orientador, um paranormal, alguém que estava sendo preparado para isso. E, ao mesmo tempo, tinha o Bilu, as 49 raças, os seres fazendo contato, interagindo, trabalhando junto ao grupo, junto a esse orientador que estava ali. Imagina o seguinte, se o GO chega agora e pega a gente, ou o Urandir, e leva para a cruz. Vamos levá-los agora para o Sinédrio, vamos levá-lo para Pilatos, né, vamos dizer assim. Certo. Inclusive, tem até um Pilatos aqui no Brasil atuando hoje lá no STF, né? Então, vamos levá-lo para a crucificação. Aí, vamos lá. De repente, é condenado. Será que o nosso amigo não viria para tirar? Viria. Um de nós da cruz? Ó, sai. Deixa eu entrar ali porque eu, entre aspas, vou morrer no seu lugar. Entendeu? No caso, ele não morreria. No caso, Não ele é morreria, exatamente. ele pode correr o risco de entrar no lugar. Só que foi justamente essa situação, essa troca, nem eles falam, né? O sacrifício morreu para nos salvar. A maionese toda que o pessoal criou, né? Mas na verdade não foi isso. Na verdade, ele estava ali, de certa forma, intervindo no processo. Mas aquela situação gerou um fato, uma marca na história, né? Que os dimensionais nunca mais iriam esquecer. Que foi aquela imagem, aquele momento da crucificação. Inclusive, quando ele apareceu para a câmera da Record, no Busca em Conhecimento, aquela faixa, aquele olhar, aquela imagem dele remete à coroa de espinhos, aquela faixa dos vencedores que ele estava usando na época, e o rosto dele, a imagem, o olhar dele, existe um código, uma codificação para os dimensionais ali, que foi o mesmo olhar, a mesma imagem que se mostrou naquele momento da crucificação. Por isso que quando os dimensionais todos entraram em contato com aquela imagem da filmagem que ele se mostrou no Busca em Conhecimento, muitas pessoas se sentem tocadas e mexem até com memória cósmica, com emocional. Por quê? Porque essas pessoas estavam presentes naquela cena, vendo lá atrás, né? Sim, entendi. Muito obrigada. Gratidão, viu? Isso aí, vamos pensar, porque essa charada um dia vai ser revelada. Mas não vamos isso é uma charada. Não vamos associar, porque assim, mas será que é, não sei o quê, porque senão as pessoas começam a achar que, enfim, mistura com religião. Eu entendi. Isso aí. Mas valeu, Vládia. Valeu, gratidão. Valeu, gratidão. Deixa eu ver aqui, quem quer falar aqui? Peraí. Harley, pode falar. Ô, Rafael, você estava falando a respeito da malha magnética da Terra, né? E eu tenho feito algumas pesquisas sobre os caminhos de Peabiru, estou nessa busca aí, né? E em 2023, em outubro de 2023, eu passei por uma rodovia aqui em Minas, a MG 129. E essa semana agora, eu acabei descobrindo, através dessas buscas minhas, que essa MG 129 era, na verdade, a Estrada Real, que eles chamaram, né, de Estrada Real, e, na verdade, era um dos caminhos de Peabiru, que hoje é uma rodovia. A minha pergunta é o seguinte, essa rodovia, tendo, né, praticamente destruiu o caminho de Peabiru. É uma rodovia muito bonita, é muito agradável de passar por ela. Na época eu senti uma energia legal, muito gostoso de andar por ali. Mas a minha pergunta é, o asfalto, a manta asfáltica que foi colocada, por ser um isolante, essa manta, ela atrapalha o campo, a malha eletromagnética, ou não interfere em nada? Ela continua lá, intocável? Altera um pouco, sim, porque mexe, né?
Uma coisa é você ter uma estrada de pedra, Sim, ou de terra, ou grama, né? Como era o Peabiru. Basicamente eram pedras e graminhas, né? sim. Coloca o asfalto, coloca a manta, enfim, altera o campo eletromagnético. Sempre mexe, né? Beleza, obrigado. Era uma dúvida que eu tinha, porque quando eu Sim. passei por lá, igual eu citei, né, é um lugar muito bonito, uma estrada agradável de se passar, que não tem muito movimento, uma estrada estreita, mas, enfim, que pena, né? Ah, mas o caminho de Piabiru foi todo destruído, né? Sobrou pouquíssima coisa. Inclusive, quando os bandeirantes chegaram, né, chegaram não, os portugueses chegaram aqui, né, e até lá, nos outros países, quando os espanhóis chegaram, eles dividiram o Tratado de Tordesilhas, né, aqui na América do Sul, Uhum. eles percorreram todo o caminho de Piabiru, estava tudo construído já. Todos os caminhos que saíam do litoral brasileiro, as estradas, eles não abriram com facão, não, gente. Estava tudo já aberto para eles Tudo percorrerem, pronto. né? Tudo pronto. Por isso que eles chegaram em locais distantes, né? Facilmente eles alcançaram essas regiões. Aqui onde eu moro mesmo, eles chegaram muito rápido, né? Eu estou na busca para encontrar os vestígios, porque eu já descobri também aqui que provavelmente a estrada de ferro que liga Vitória, o litoral, né, aqui com o interior de Minas Gerais, uma parte dela está em cima também dos caminhos de Piabiru. Só que aí já não tem uma manta asfáltica nem nada, foi só pedra e brita, né, e trilho de trem. Eles fizeram questão de depois passar por cima de todos os caminhos e estradas, né? Pouca coisa sobrou. Por isso que a gente está fazendo esse mapeamento agora. A equipe está viajando bastante, né, indo em vários pontos para poder criar esse mapa ou recuperar esse mapa original do Piabiru, tentar reconstruir ele, né? Para isso ficar oficialmente registrado na história do Brasil. Então vai ser muito legal essa pesquisa que está sendo feita, né? A Josi quer falar, está levantando a mão. Pode falar, Josi, sua Boa vez. noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Rafael, esse burburinho de guerra aí, a Rússia, lá a Europa, procede alguma orientação dos seres? Vai rolar, não vai rolar? Como é que tá isso aí, hein? Não pode ter, não. Eles falaram que não vão permitir a 3G, né? Não vão permitir, não, tá? A gente nem pode falar muito sobre isso, senão o YouTube derruba aqui também. Mas eles disseram que vão neutralizar esses movimentos aí. E os líderes mundiais sabem que não pode ter, tá? Ok. Vai acabar esse movimento aí que está acontecendo, vai diminuir. Agora o foco é a guerra comercial, né? Agora os Estados Unidos está dando um checkmate aí, o Trump está gerando um caos aí na economia, justamente para dar um reset, é o reset financeiro que a gente falava, né? Sim. Eles vão usar os criptoativos, moedas digitais, para tentar ter o poder, a hegemonia financeira. Então a galera tá meio desesperada, os países aí. A arma foi simplesmente as tarifas comerciais. Não precisa nem de bomba de guerra, de nada, é só colocar as taxas, as tarifas comerciais nos produtos de exportação e importação que já começa o caos no mundo. Estamos assistindo de camarote, né? Vamos ver até onde vai o teatro aí. Mas é isso. E tudo foi explicado antes, hein? Os seres avisaram pra gente que isso ia acontecer. E é esse movimento de reset financeiro que vai abrir as portas para nós, o sistema dourado, depois, tá? Uhum. Isso que eu digo. Quem está aproveitando e semeando e plantando, né? Antes da crise geral, o BDM tá aí. Nós estamos apresentando o sistema dourado, tudo que eles têm nos orientado para o Brasil e para o mundo. Então vocês estão sendo privilegiados antes do tempo. Aproveitem. Com certeza. Obrigada, Rafael. Obrigado, Josi. Valeu. Kathleen, pode falar. Tá liberado. Só abrir o microfone. Bem-vinda. Oi, Rafael. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Ô, Rafael, eu queria saber a diferença entre a Virgem Maria e Maria Madalena, né? Porque muito se fala da Virgem Maria, mas, né, nos evangelhos, nas igrejas, e Maria Madalena é muito deixado de lado. Eu queria saber qual a diferença entre as duas. Maria Madalena, linhagem direta da Lilith na Terra, tá? Linhagem das Amazonas. Assim como Joana d'Arc também foi depois linhagem direta de Maria Madalena e outras mulheres também na sua descendência direta, tanto genética como vibratória, tá? Na linhagem das Amazonas. Porque a Lilith teve
as suas descendentes, as suas filhas, né? Tanto a Lilith como suas filhas, suas irmãs, vieram para a Terra e deixaram suas descendentes aqui nas tribos das Amazonas. Agora, Maria era também, tá? Na linhagem direta que vem da Lilith, dessas mulheres antigas, né? Que chegaram na Terra. Agora, o que a igreja fez? Colocou a imagem de Maria, a tutora, aquela responsável quando o menino Jesus chegou na Terra, né? Que cuidou dele e orientou e foi preparada para isso. A igreja colocou Maria, a imagem de Maria como a Virgem Maria, enfim, toda essa visão que a gente tem, né? Nossa Senhora, porque isso não existia antes, tá? Isso foi colocado pela igreja justamente para substituir um movimento que aqueles grupos tinham acerca de Lilith, Maria Madalena, Joana d'Arc foi uma delas, né, que tentou resgatar isso daí. Tanto é que quando no estandarte de Joana d'Arc aparece lá Jesus e Maria, na verdade não é a Maria, mãe de Jesus, é Maria Madalena no estandarte, a esposa dele, né? E Joana d'Arc queria apresentar isso, por isso que aconteceu aquela confusão toda na época, né? Ela estava fazendo a unificação, se os seres me falaram, ela estava buscando a unificação entre o cristianismo, que estava manipulado na época, mas tinham muitos dimensionais querendo uma reforma, uma mudança da igreja, com o conhecimento das 49 raças, estavam ali em contato com Joana d'Arc, o grupo dela, o exército dela, né, que eram os dimensionais, era Dáquila na época, junto aos remanescentes dos druidas, dos celtas, na Europa. Todo o conhecimento ligado a Lilith, a grande mãe divina, né, o sagrado feminino, daqueles grupos que eram vistos como os pagãos, né, pela igreja, que na verdade tinham um conhecimento ligado a Lilith. E o conhecimento deixado por Maria Madalena na França foi o legado que alguns grupos deixaram lá também, posteriormente, né, que Joana d'Arc reuniu esses grupos, esse conhecimento, esse legado, para levar isso adiante. Ela tentou justamente quebrar essa barreira. Só que depois a igreja, para abafar a história de Jesus e Maria Madalena, colocou todo o peso em cima da mãe de Jesus, de Maria, Virgem Maria. Por isso que todas as aparições da Lilith e das divindades, as filhas da Lilith, foram aparições das divindades, dos seres, e não da Virgem Maria, da Nossa Senhora, enfim. Então foi toda uma manipulação. A igreja deturpou as manifestações dos seres, colocando com a presença da Virgem Maria. Mas, na verdade, era a manifestação das divindades, da Lilith, das deusas, né? Como nós temos lá em Dáquila. Tivemos várias experiências no passado. Inclusive, a própria Lilith se manifestou para o grupo algumas vezes, né? Pode falar, Lígia. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Bem legal estar aqui. Eu conheci o Rafael em 2022. Eu achei bem legal. Conheci no Paranormal, né? E me chamou muita atenção porque o que o Rafael falava veio trazer o que eu estava buscando há muito tempo, respostas, né? Porque eu, desde os meus 15 anos, desde adolescente, né? Pré-adolescente, eu não conseguia ler a Bíblia, né? Porque para mim aquilo não era Deus. Eu vim buscando isso por muito tempo, né? E ninguém me respondia, né? E aquela história da Bíblia, mesmo de Jesus também, eu não engolia aquilo, né? E o Rafael trouxe exatamente, ressoou tudo o que ele falou. Aí eu acabei conhecendo Dáquila, né, em 2022. E participei lá já de algumas ACs, né? Muito legal. Tive a oportunidade de ouvir o Bilu, né, o de Bel. E também eu tive resposta para algumas coisas, né? Porque eu sou de São Paulo, mas estou morando no Paraná, em Piraquara, tem 1 ano. E eu também via naves lá, né? A GNA, eu vi uma luz vermelha, né? Caminhando no céu.
E eu via várias coisas e eu fui saber o que era lá em Dáquila, né? E eu achei, assim, bem muito legal. E eu tenho uma dúvida que eu queria que o Rafael me dissesse com relação a Lilith, né? Emanuel e Lilith, se tem alguma relação com Osíris, com a Ísis, e também o Rafael falou que Emanuel e Lilith são um casal direto do, 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 do casal criador, né, supremo. Quem seria o casal supremo? Que Emanuel e Lilith são casais direto do casal supremo. Sim, exatamente. O nome que eles passaram relacionado à polaridade feminina de Deus foi Ácera, que a gente tem que entender ainda como encaixar melhor isso na história, porque não tem registro direto. O nome da polaridade masculina eles não passaram, eles não falaram. Talvez para não gerar algum tipo de entendimento equivocado, né? Porque não existe um nome, existe uma frequência que se transforma num nome, uma vibração sonora que eles chamam, né? Então, como houve muita deturpação, eles evitam esse tipo de comparação, de associação, para não confundir as pessoas. Que as religiões causaram estrago aí, né? Então, sim, inclusive com relação ao Egito Antigo, Ísis, né? Todas essas divindades, essas deusas do passado, algumas têm relação, sim, com Lilith, com as deusas antigas, né? Mas algumas Anunnaki feminina também utilizaram esses nomes, como eu falei anteriormente, né? A gente não pode pontificar, dizer que o nome de um ser tal, inclusive os arcanjos, né, que o pessoal idolatra aí, muitos deles têm a ver com os Anunnaki, né? Foram utilizados pelos Anunnaki. E a gente não sabe se num passado remoto, antes da presença Anunnaki, muitos seres dimensionais, divindades, né, estiveram na Terra com nomes que depois foram roubados, reutilizados, né? Isso aconteceu direto. Então é muito difícil hoje a gente entender exatamente essa questão de nomenclatura, de deuses, enfim. É bom até evitar, né? E é por isso que o Idbel, o Bilu, fez essa brincadeira com o nome dele. O nome Bilu, apesar de ser um nome que foi utilizado no passado, veio para quebrar isso. É como se fosse um choque de paradigmas, né? Tanto é que as pessoas falam, nossa, mas esse nome... Como se não pudesse ter um nome assim. Mas quem disse que nome diz alguma coisa, né? Para vocês verem a limitação, o nível, né, de discernimento das pessoas. E pelo contrário, esse nome foi utilizado no passado. Nós estamos identificando em algumas pesquisas esse nome, Bilu, lá no Oriente Médio. Foi usado várias vezes. Inclusive, vários povos utilizaram esse nome para reverenciar aos deuses do passado, né? Mas tem muita deturpação. É difícil hoje a gente saber. Mas com relação ao casal criador, eles associaram, né, a Ácera. Tá? Então, assim, é difícil a gente correlacionar isso, porque na Bíblia aparece Ácera também, esposa de Yahvé, mas pelo que a gente entendeu, naquele contexto não tem nada a ver com a questão do casal criador. A gente tem que esperar ainda algumas informações, porque a gente sabe que esse nome foi mal utilizado. Yahvé, né? Que tem a ver com alguma manipulação de nomes que eram usados pelos Anunnaki também no passado. Só que a gente não tem essa resposta 100% ainda. Bom, gente, era só para dar um alô, né? Mas vamos colocar aqui algumas pessoas que não falaram, para a gente dar espaço para o pessoal dar um alô também. Temos aqui o Sidney, o Sérgio, o Romário, a Maria do Rosário não falou ainda também. A Areuza está aqui, mas está sem câmera, né? Acho que eu não estou vendo ela. Tem um pessoal que entrou aqui, está nos bastidores também. Deixa eu ver se... Tá, o Emanuel entrou aí, ó. Faltou a Lilith, né? Só entrou o Emanuel. Ó, perguntaram do Emanuel, tá aí, gente. Apareceu. Vamos ver se ele vai fazer um contato. Pode falar, Emanuel. Faz um contato com a gente aí.
Excelente noite a todos. Sou Emanuel, provavelmente planetário, né? Já acompanho o Rafa, o Otávio, o Felipe, o próprio Nandir há algum tempo. Então, posso estar despertando, posso ser um dimensional, e eu gostaria de saber o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer para criar um novo sistema, esse sistema do bem paralelo, para que o maior número de pessoas possa prosperar. Primeiro, informar, levar o conhecimento, propagar as informações, espalhar esse conhecimento, esses fragmentos, esses cortes, essas informações, para mexer com as pessoas. Porque isso vai dar uma sacudida na mente, nas ideias, as pessoas vão começar, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Quem é esse povo aí, esse pessoal maluco falando essas coisas? É assim mesmo, tá? Então não tenham medo, não fiquem inseguros para fazer esse movimento de propagação. Diante desse movimento, surgirá uma massa crítica de pessoas que vão começar a entender o que está por trás das informações, como vocês aqui já estão entendendo. Vocês são um exemplo disso. Dessa primeira leva de pessoas que estão entendendo os bastidores. Vocês entendem o que eu quero dizer? Os bastidores do que está sendo dito. Então, quanto mais vocês que estão já nos bastidores, percebendo a verdade como ela é, começarem a propagar de uma maneira sábia, ou seja, se colocando no lugar das pessoas que estão ainda sem o conhecimento, vocês vão conseguir mexer com essa massa de pessoas que precisa despertar. Vai chegar um momento que um grande número, ou seja, primeiro começamos com 10, 100, depois eram milhões. Como disse Roberto Carlos naquela canção, né? A Guerra dos Meninos, que o Idibel passou para ele. Quando os milhões estiverem agindo e propagando e movimentando, o GO não vai ter nenhum poder sobre o grupo dos dimensionais, porque eles vão perceber o seguinte, olha, tal qual lá na época do cara, né, de Cristo, quando Roma percebeu que não tinha como controlar o movimento, eles tentaram se unir ao movimento através de Paulo de Tarso, Saulo, né? E deu no que deu. Só que dessa vez não vai acontecer isso, porque na época eram centenas de pessoas, hoje serão milhões de pessoas. Milhões. Então, o movimento tem que começar através da propagação do conhecimento, buscando conhecimento. E aí, pelas palavras do Idibel, quando 70% da população estiver, pelo menos, ciente da presença de vocês, sabendo que vocês existem, esse grupo que vai estar atuando, né? Ele disse, iremos nos manifestar nos 4 cantos do mundo, para que todos conheçam e saibam da nossa presença e da presença de vocês na Terra. Porque nós e vocês, dimensionais, somos um só. Então vocês estarão de um lado, nós de outro, e a humanidade no meio recebendo todos os benefícios que temos para passar. E a humanidade vai saber da nossa presença aqui. Aí sim, chegará um momento que o legado que foi deixado por esse grupo, por essas pessoas que um dia irão embora, um dia não estarão mais aqui. Não pela morte, pela transmutação. Sim, transmutação. A humanidade, a população receberá esse legado de conhecimento, de tecnologia, de um sistema que vai trazer outra base, outro propósito de vida aqui na Terra, né? Isso vai acontecer. E eles estarão presentes. E os dimensionais que estarão transmutando também estarão presentes. Porque muita gente acha que essa questão da transmutação, os escolhidos serão arrebatados, né? Nós vamos embora. Não é isso, não. Ninguém vai embora, não. Porque a transmutação é a manutenção da vida. E se eu estou vivo, eu não morro mais, eu não envelheço, eu não fico doente. Isso é a transmutação. Você poderá estar aqui, colaborando, trabalhando, ajudando, fazendo todo o compromisso.
e dando continuidade a isso e interagindo em outras dimensões, como o Urandir faz, por exemplo. Então, aquela pergunta lá atrás, né? O Urandir já transmutou? Sim, está transmutando. Assim como todos nós, em graus diferentes. Então, chegará o momento que o nosso compromisso individual, na verdade, não será mais individual, será coletivo. Coletivo. É esse o entendimento que as pessoas têm que ter. Porque muitos estão preocupados com o seu compromisso. Qual o meu compromisso? Qual a minha importância? Qual a minha habilidade? Qual, né? O meu. Essa frequência que estamos gerando hoje aqui. A live do Rafael. Não, não é a live do Rafael. É a live, nossa live. Vocês estão aqui representando, todos os dimensionais estão na live aqui hoje. E nós estamos representando, gerando a frequência para todos aqueles que estão assistindo. E para todos aqueles que ainda vão acessar as informações, o canal, o Dáquila e tudo mais. Então é uma grande corrente, é uma onda de propagação que vai alcançando todas as pessoas. Mas não é religião, não é seita, não é nenhum movimento, né? É isso aí. É o povo, é a galera despertando. É o bloco na rua, né? Que tá saindo aí para sacudir o mundo. É isso aí, Manuel. Obrigado. Correto, aí, obrigado. Valeu. Legal. Eu coloquei até uma pergunta para você aqui no chat aqui da própria ferramenta, que é baseado numa coisa simples, né? Tem muitos seres, filhos, netos de seres dimensionais que estão lá nas outras dimensões que não transmutaram ainda. Certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui no primeiro anel é criar um ambiente para que esses seres possam descer no corpo adâmico e transmutar com todas as emoções. Então, essa é a parceria. Eles nos ajudam e nós ajudamos a eles. É essa a parceria? É um item. Eu sei, mas eu fui direto no item foi. Ninguém falou isso ainda aí de Dáquila. Eu que pensei aqui, eu digo, pô, o Felipe está sempre falando isso também, o Rafael, o Otávio, mas ninguém falou do jeito que eu falei agora. O compromisso é que tem um interesse, né? Porque você só consegue transmutar com todas as emoções o corpo adâmico. Correto? Exatamente. A raça adâmica não deixa de ser o projeto tecnológico da transmutação para os seres se tornarem, os dimensionais se tornarem seres universais. Eu não expliquei isso muito bem ainda aqui, publicamente. Eu falo mais sobre isso no grupo de estudos, né, privado, mas os dimensionais ainda têm que galgar um patamar para o nível dos seres universais, acima do patamar da 9ª dimensão. Idbel já é um ser universal. Os seus irmãos, o Ítalo, o Tato, são seres universais. A gente fala dimensionais de modo geral, mas os dimensionais que estão ainda buscando essa experiência emocional, que não existe isso lá, eles não têm essa frequência, só aqui. Por isso que o Bilu passou pela Terra, ele teve essas experiências, ele vivenciou muita coisa. Talvez mais de uma vez ele esteve aqui em muitas experiências e conseguiu dar esse salto. Por isso ele é o cara. Por isso ele é considerado vamos dizer, o chefinho da turma, né? Porque ele passou por isso. E ele está trabalhando nesse projeto, nesse propósito, para a humanidade. Então, quando nós descemos em compromisso, nós sabíamos disso, porque nós seríamos os cobaias, vamos dizer, que passaríamos por essa experiência emocional, estaríamos aqui na raça adâmica e iríamos levar adiante essa frequência e essa transformação do mundo, a substituição do sistema Anunnaki 666 para o sistema dos dimensionais 999 é o que vai criar o ambiente, ou seja, esse mundo, como foi dito, né? Cristo disse, será o paraíso na Terra. Seria o quê?
transformar esse mundo no melhor lugar, ou no melhor laboratório, ou na melhor escola de transmutação desse universo, desse sistema. E todos querem vir para cá para isso, para pegar essa frequência. Então, o que você falou está certo, sim. Muitos dimensionais virão no futuro para aproveitar essas janelas transmutativas, mas numa condição diferente. Melhor. Você acha que eles querem vir aqui na condição que o mundo está para todos os dimensionais que vierem passar pela mesma coisa que nós passamos? Aí nós vamos entender por que para eles nós somos muito importantes. Eles olham para nós e falam, nossa, olha o pessoal que está lá na Terra, o nosso pessoal que está lá na Terra, eles têm um crédito muito grande. Estão entendendo o porquê do compromisso? Por isso que eles, assim, muitas coisas ruins que acontecem, nossos erros aqui na Terra, são muito facilmente resolvidos quando a gente volta para o nosso foco do compromisso, da nossa tarefa, porque nós temos uma regalia em estar aqui, diferente dos planetários. Então, muitos dimensionais vieram nessa condição, sabendo que teriam esse compromisso, essa regalia, essa parceria com os seres, desde que eles voltassem à consciência e à responsabilidade deles. A que se faz, a que se paga, né? Mas nós temos um compromisso. Se a gente conseguir trazer o céu para a Terra, a gente faz o que você falou. Existe também uma parceria entre os seres de Gemos e as 49 raças. Eu acho que o interesse aí também é na raça adâmica. Os seres de Gemos vierem para cá, eles se passam como humanos, tá certo? Mas depois eles podem realmente encarnar numa raça adâmica e fazer também um processo, não sei se é também uma transmutação ou se eles vão fazer uma ascensão. Eu não sei. Há algum interesse desse tipo. E também nos 2/3 são humana. Porque se 1/3 é dimensional, tem alma, né? E os outros 2/3 não têm, há uma necessidade da gente também ajudar esses 2/3 para que façam uma ascensão. Já que eles não vão poder fazer uma transmutação, que façam uma ascensão. Concorda com? Na verdade, os planetários da raça adâmica estão recebendo a alma, estão recebendo a luz também. Estão gerando potencial dimensional neles, para eles conseguirem um dia transmutar também, numa frequência diferente. Não igual a dos dimensionais que estão raiz aqui, né? A alma é a luz, a biotecnologia ativada na raça adâmica, somente na raça adâmica, porque é algo que as 49 raças outorgam para essa biotecnologia que recebe essa frequência e converte a vibração do corpo físico material em um corpo de energia mais alto, uma frequência de luz superior. Então, a alma não deixa de ser a energia crística, que converte essas frequências. Essas 2/3 já está recebendo... Já. Por que vocês acham que os Anunnaki querem destruir, matar a raça adâmica e sempre tentaram dizimar a raça adâmica, tentaram modificar o nosso DNA, estão intoxicando a humanidade, deixando todo mundo doente, com todas essas coisas que estão fazendo, né? Que a gente sabe como eles manipulam alimentação, indústria farmacêutica, enfim, todas as tecnologias que eles soltam e colocam aí. Enfim, para quê? Por que eles querem danificar o corpo biológico e modificar geneticamente o ser humano? Para não deixar essa tecnologia funcionar. Porque esse corpo é a tecnologia superior das 49 raças na Terra. Para que todos os que estão encarnados nela possam facilmente evoluir e passar para outras realidades, dimensões, enfim, junto com o desenvolvimento consciencial do espírito, passando por essas experiências emocionais. Então, aqui é a grande escola do aprendizado diante de todas as dificuldades
da vida material, da escassez, da sobrevivência, das emoções. Tudo que a gente vive aqui é um desenvolvimento do espírito também, mas é um desenvolvimento, basicamente, para a gente conseguir prolongar a vida e transmutar depois. Então, na verdade, o problema não é esse. O problema é o sistema, é o modus operandi construído, instalado, para que a gente não sobreviva. Porque se o sistema fosse outro, a educação, a ciência, tudo que a gente tivesse no mundo físico, material, um sistema de mais dignidade, facilidade, no qual todos teriam condições de evoluir e viver com segurança, com tranquilidade, seria o oposto. Lógico que haveriam riscos de sobrevivência ainda, é óbvio. Mas o mundo seria diferente. Nós estaríamos muito mais seguros, vamos dizer, amparados, né, para uns aos outros nos ajudarem a chegar no mesmo objetivo, e não essa competição doida, porque quem criou esse sistema? Foram os Anunnaki, para que os trabalhadores movimentassem a engrenagem para a sobrevivência deles. Então nós estamos levando o ouro para eles, as substâncias, os alimentos, para eles não morrerem. Enquanto nós estamos aqui morrendo, trabalhando para eles nesse circo criado por eles. Então, o que é a presença das 49 raças aqui, sempre foi, né? É a intervenção para que nós possamos mudar esse sistema, as condições da vida na Terra, no primeiro anel e no mundo, para que, inclusive, todas as raças planetárias, inclusive os Anunnaki e outras raças de outros anéis, também possam evoluir. Ou seja, isso que seria a verdadeira religião, né? E não isso que existe aí de religião, essas coisas, que levam as pessoas a acreditar na morte, na libertação após a morte. Então é por aí, tá, o entendimento. Zigurates, eles falam que seria a pérola do universo para esse ciclo. Por quê? A partir de Zigurates, o grande monumento escalonado, tudo que vai acontecer será deixado como legado pelos dimensionais, esse grupo, né, que está sendo formado, vai criar a base dessa mudança. E dessa vez a coisa vai acontecer. Obrigado a todos. Sidney, quer falar alguma coisa? Sidney? Eu quero tirar umas dúvidas. Eu acompanho o seu canal há muito tempo, eu venho analisando. E assim, eu queria entender umas coisas, porque assim, desde os meus 7 anos, eu tive assim, muitos ataques espiritual. Tinha um ser que ele chegava, ele colocava algo na minha mão, tipo fogo, ele queria arrancar algo da minha mão. E eu não entendia muito, também eu não falava para meus pais, porque aquilo. E aos 7 anos eu começava a orar, e ele acabava soltando e ia. Mas toda noite ele tinha um ataque espiritual. Até que em 2012, mais ou menos, um tio meu faleceu, e um ser se plasmou na minha frente, na forma do meu tio, e me deu um tapa no rosto, né? E aquilo ali me assustava muito. E foi a partir de 2017 que eu comecei, e nesse tempo eu era da Igreja Católica, eu era coroinha, um montão de coisas, e eu via que dei para perceber que tinha coisa errada, dei para adoecer. Eu fiquei 12 dias internado, e aí toda vez que eu chegava na igreja, uma voz chegava no meu ouvido e falava assim: sai daqui que isso está te adoecendo, sai daqui que isso está te adoecendo. Eu saí da igreja. Assim que eu saí, eu não adoeci mais. E aí eu comecei a ver as coisas, né? Aí chegou uma vez que eu estava aqui em casa, minha filha conversando, aí chegou um ser, e chegou e me tirou do corpo. Eu não entendia. Aí, no momento que eu estava fora do corpo, eu vi o povo andando dentro de casa conversando, e isso ele me levou em uma dimensão, e ele se apresentou lá como eu acho que era um arcturiano ou um pleidiano, acho que era um pleidiano, que ele estava com a roupa dele, era uma roupa azul, ele tinha os olhos verdes, ele me colocou em uma máquina, e eu sei que eu falei para ele assim: gratidão por você estar me ajudando. E ele ficava quieto, só conversando com ele, com o outro. Aí depois ele me levou em uma sala muito grande, e tinha uns seres lá batendo um papel com carimbo, batendo papel com carimbo muito rápido, e eu perguntei para eles, que lá eles falam por telepatia, né?
Aí eu perguntei o que é isso. Aí ele falou assim: são as pessoas que vão desencarnar lá. Que foi no tempo da Covid, que aconteceu a Covid. E aí aconteceu aquilo da Covid, coisas que eu já sabia e eu não gostava muito de conversar pelo que acontecia, né, comigo, né? Eu ficava com medo, a pessoa falar que eu estava ficando louco e tal, e sempre eles me tiravam do corpo, me levavam e me mostravam as coisas. Aí teve um dia, ele me tirou do corpo e me levou em uma cidade. Eu sei que a cidade era cheia de cristal, tinha cristal de várias cores. E essa cidade, ela tinha um pouco de água. Eu falei assim, e cadê o Deus daqui? Ele falou, o Deus daqui não está aqui. Ele está lá em cima, ele não mora mais aqui, né? E assim, aí ele me mostrava muitas coisas. Aí quando foi um dia eu cheguei aqui da FEI, que eu moro aqui perto, na zona rural aqui, na cidadezinha, tipo zona rural, eu olhei para o céu umas 6 horas da tarde. Nisso que eu olhei para o céu ele abriu. Normal assim, estava ficando de novo, à tardezinha, o céu se abriu e desceu uma corrente dourada. Nessa corrente dourada, descia luzes num túnel parecendo estrela, da terra para o céu, e o céu ficou aberto. Eu falei, isso não é normal. Aí, nesse tempo, eu chamei minha esposa para ver. Quando ela chegou, o céu fechou, né? Aí sempre ele vinha, me mostrava as coisas de noite, aí coisas que ia acontecer, ia morrer alguém, ele me mostrava, no outro dia acontecia da mesma coisa, né? E chegou um tempo que ele fechou esse canal meu, eles fecharam o meu canal, né? Eles fecharam esse canal meu e eu não estou tendo mais essa visão intensa como antes. Eu não sei porque eles mostrou demais e ele fechou um pouco. Eu vejo, mas não muito, muito. Eu tenho então uma intuição muito forte nas coisas que eu vejo. E sempre assim, eu vejo assim, olho para o céu, eu vejo a nave, passa 2, 3, 4 de vez assim, uma atrás da outra. É todos os dias. Basta chegar ali fora, eu olho e que ele deu uma informação que para sempre eu olhar para o lado das Três Maria, é onde eles passam. Eles passam, acho que é das 6h30 às 7 e das 8 às 8h30. Aí eu olho, eu vejo eles passando direto, direto. Eu queria entender um pouco disso. Então, Sidney, essas experiências que você teve foram preparações, tá? Muitas vezes sem explicação para o nosso racional. Eles podem atuar em alguns momentos na nossa infância, para quem tem habilidades de percepção extrasensorial, mesmo no extrafísico, ou em sonhos, ou em experiências mediúnicas também. Mas isso não é o foco deles. Eles fazem isso em algumas fases da nossa vida, justamente para marcar uma janela, para marcar uma experiência ali, mesmo que seja meio traumática, né? Muitas vezes para que você fique com aquilo na sua programação, puxando você de volta para um foco que você iria perder caso essas coisas não acontecessem. Isso não significa que eles fazem contatos dessa forma, tá? Muitas vezes isso tem que acontecer em alguns momentos da nossa vida, porque a gente só conseguiria ter uma janela marcada se fosse de uma forma X ou específica. E cada pessoa tem uma experiência de um jeito diferente, tá? Depende muito. Agora, o que está acontecendo hoje? Essas pessoas que foram mexidas no passado, muitos dimensionais foram trabalhados dessa forma, né? Na verdade, estão sendo chamados para um desenvolvimento mental para ir fechando esses canais astrais, porque não é interessante a gente deixar aberto essas vias mediúnicas, essa comunicação espiritual, abertura extrafísica. Por quê? Porque é passível de interferências também, né, de outras energias e seres que não é bom a gente estar trabalhando, porque baixa muito nossa frequência. Então agora eles estão, através das naves, fazendo as ativações para aumentar o padrão vibratório, frequencial das pessoas, para não deixar as pessoas abertas nessa faixa astral, espiritual, que tem muitas influências, né, que pode interferir e confundir as pessoas. Então você está sendo conduzido a isso, tá? Você está sendo trabalhado para esse ponto. Por isso que você chegou nas informações de Dáquila e os seres estão te trabalhando através das naves dos banhos de luz agora, né? É por esse motivo. Tem outra aqui que eu lembrei, que há uns 8 meses, há um ano atrás, mais ou menos, 8 meses, ele me tiraram do corpo e me levaram a colocar em cima do planeta.
E lá eu vi o planeta inteiro, o mundo inteiro eu vi de uma vez só. Eu sei que embaixo estava tudo tomado de água e tinha um local, ele falava, só aquele local vai ficar seco. Aquilo ali a água não vai. Aquele local é onde o povo vai ficar. E eu não entendia muito o que ele queria dizer com aquilo. É confuso mesmo. Quando essas experiências extrafísicas acontecem, a gente não pode dar muito crédito, não, tá? Porque tem muita coisa da mente que mistura também, no subconsciente, tá? Por isso que o nosso treinamento não é se basear muito nessas experiências que a gente chama de projeções, né? A gente nem mexe, nem se importa muito, por quê? Porque isso abre margem para as pessoas também criarem as suas coisas, suas experiências, do seu próprio padrão de condicionamentos mentais, né? Aquilo que ela acredita e tudo mais é projetado, é plasmado nessas visões. Então agora nós estamos buscando o contato, a interação física, como você está tendo com as naves, não mais no extrafísico. Esquece essa questão de sair do corpo, de sonhos, de visões, de tela mental, de você ficar fechando o olho e vendo os seres, telepatia. Não mais, tá? Esse não é o trabalho deles agora. O trabalho agora é o treinamento e desenvolvimento para que tudo seja no físico, concreto, verbal, visível, palpável, para não existir nenhum tipo de confusão, tá? Mesmo da pessoa que passa pela experiência e para aqueles que vão tentar entender essas experiências, né? Essa fase já passou. Foi um período que as pessoas trabalharam assim, muita gente teve esses contatos nessas experiências, mas agora o foco deve ser outro. Sair do astral e passar para o nível mental superior, trazendo para o físico as experiências de interação com realidades paralelas, no físico mesmo. Então, por exemplo, estou aqui agora, eu posso falar para vocês o seguinte: olha, gente, chegou um ser aqui, eu estou vendo o ser aqui, sim, gente, eu estou falando com ele aqui, tá? É o meu mentor, meu ser está aqui do lado, e só eu tenho contato. Então, eu vou passar a mensagem para vocês aqui. Eu ganho um poder sobre vocês gigantesco. Posso carregar multidões fazendo isso. Porque eu sou o poderoso que tem o contato. Só eu vejo, só eu escuto. E não é isso, não é assim que eles trabalham. Pelo contrário, eles abominam esse tipo de coisa. Então a maioria dessas pessoas que estão trabalhando no espiritual fazem isso. E tem ainda a cara de pau de falar que o Bilu não existe, que Ratanabá não existe, que os seres não existem, que a Terra não é convexa. Como se eles estivessem, ou seja, lidando com algo invisível, falando com eles, ninguém está vendo, ninguém está escutando, e eles têm a autoridade máxima para pontificar algumas coisas. E todo mundo bate palma, todo mundo acredita. Todo mundo coloca isso como uma coisa altamente séria, respeitável, né? E quando nós falamos que a coisa está acontecendo no físico, ninguém acredita e ninguém leva a sério. Por que será, né? E sempre eu achei assim que as coisas ela ia acontecer no físico. Eu sempre tive isso comigo assim. Eu não sou daqui, eu nunca fui daqui. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí depois, passando um tempo desse ser que ele machucava muito a minha mão quando eu tinha 7 anos. Aí depois de grande já, aí ele chegou para mim e falou assim, ó, você tem uma chave na sua mão que é referente às pirâmides que tem lá no Egito. Isso só vai ser ativado no momento certo. O que falou para mim foi isso. E você não pode revelar muito isso para muita gente. Ele falou isso para mim. Podem ter sido seres trabalhando você de uma forma indireta, para você chegar no futuro a encontrar, né, essas coisas. Então isso aconteceu com algumas pessoas, tá? De forma inusitada. Várias situações. E cada pessoa passa por experiências diferentes. Um amigo meu, por exemplo, esteve com o Idibel na infância, né, ele encontrou como criança e brincou com ele uma vez, com várias crianças juntas, né? E nessa experiência, ele estava andando de bicicleta e essa criança, que era o Idibel,
pegou um pedaço de pau de ferro e jogou na roda dele, travou a bicicleta dele, fez ele capotar com a bicicleta, caiu, machucou o joelho, ficou todo sangrando, foi um trauma para a criança. O cara capotou de bicicleta, caiu no chão, ralou tudo. E essa criança que jogou o pau ferro na roda ficou rindo da cara dele. Depois de muitos anos lá em Dáquila, esse cara, esse meu amigo, num contato, o Bilu chamou ele, perguntou: tá lembrado quando você caiu de bicicleta, machucou o joelho e tinha uma criança rindo da sua cara? Pois bem, era eu que apareci para você, brincando com você como criança e deixei marcado na sua história um trauma ali que você nunca ia esquecer. Aí todo mundo ficou assim: nossa, mas o Bilu fazendo isso, né? Quase matou a criança lá, imagina. Aí ele disse: por que você fez isso? Falou: você não tem uma cicatriz no joelho direito, assim, assado do tal tamanho, tal? Ele: é, exatamente. E você ficou pensando naquilo durante anos, né? Ele: eu sempre fiquei pensando naquela queda, tive muito medo de morrer. E depois daquilo ali, eu sempre tomei muito cuidado ao andar de bicicleta. Aí ele disse: pois é, porque na sua programação, você ia desencarnar andando de moto. Ele falou isso pro rapaz justamente para a gente entender que muitas coisas, às vezes, que acontecem parecem ser negativas ou, na verdade, nos ajudaram, nos protegeram no futuro, para evitar certas coisas que poderiam acontecer. Então, aí ele disse: quando você não desperta pelo amor, você desperta pela dor, não é assim? Exato. Então, em alguns momentos, o Bilu disse, eu apareci para as pessoas e aprontei algumas situações que as pessoas viram como algo negativo. Até briguei com algumas pessoas na rua. Uma vez ele falou para mim: estava andando no shopping uma vez, eu passei e dei uma trombada no seu ombro, assim, pra arrumar briga com você. Você lembra desse cara? Aí eu lembro de um cara uma vez que veio assim no shopping, me deu uma porrada no ombro e queria brigar comigo do nada. Eu falei: que esse cara maluco, né? Eu achei que era um doido. E eu lembro dessa situação. Aí ele me disse num contato: bom, era eu. Eu fiz uma ativação num ponto energético do seu ombro, do seu corpo, porque aquela trombada, aquela batida aqui no seu ombro, eu ativei um lado do seu cérebro que ia trabalhar o seu despertar. Eu falei: pô, não é possível. Você vê o tipo de... Então, são situações inusitadas, são coisas assim que não tem muita lógica, e eles fazem isso com a gente. Às vezes no físico e às vezes no extrafísico também. Tem pessoas que têm sonhos, experiências assim bizarras, né? Mas isso é uma etapa, tá, gente? Não é... Nosso objetivo em Dáquila não é trabalhar no extrafísico, nessa parte mais espiritual. Mas muitos dimensionais tiveram essa parte astral trabalhada por eles durante um período da vida, para que eles despertassem pelo lado espiritual e chegassem depois nessa fase agora para trabalhar o mental, tá? É isso aí. Agora a pergunta que eu quero saber para concluir é: isso é um chamado? Sempre foi. Sempre foi. Porque todos os dimensionais têm um compromisso e às vezes na programação de vida que nós temos existe um risco para quase todos os dimensionais deles desviarem, continuarem na ilusão, na ignorância, e o GO vem para abocanhar, né? Então, certas situações são chamados, e como eu falei antes, são marcações, janelas temporais, para que a gente fixe ali uma memória, uma frequência que nunca mais a gente vai regredir e voltar a perder a consciência, entendeu? É por esse motivo. Então, não tem como a gente explicar racionalmente, né? Ah, mas o que aconteceu comigo? Por que que... Não, eu não sei por quê. Não tem como a gente saber por que certas coisas acontecem, né? Situações até de sofrimento, de dor mesmo, que mexe com o emocional das pessoas. E às vezes faz parte do nosso processo, para a gente chegar num certo ponto futuramente de amadurecimento, de consciência, né? Para a gente estar pronto para o nosso compromisso. Os seres trabalham a gente assim muitas vezes, tá? Obrigado a vocês.
Maria do Rosário, vai lá, pode falar. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Eu falo de Belo Boa noite. Horizonte. Aqui chove copiosamente. Eu gostaria de falar que eu sou de Belo Horizonte, eu estive em Santana do Riacho, que é ali perto da Serra do Cipó, aquele local. Eu fui numa montanha que tinha montanha de pedra cheia de pinturas rupestres. Atravessei um lago, fiquei conhecendo o senhor que é dono daquelas terras todas, um senhor muito simples. Ele que faz a travessia no barco, barquinho mesmo, assim, tipo canoa mesmo. Ele vai com remo, vai levando a gente. Aí eu fui lá, fotografei tudo, até mandei para o André de Pierre, sabe? Foi a primeira vez que eu tive contato, assim, depois que eu conheci vocês. Interesse e tudo, né? Aí, na volta, a gente anda só uns 200 metros, mais ou menos. Eu sou Hernani, o nome dele, deve ter por volta de 60 anos. Uma pessoa muito simples, mas ele é dono daquelas terras todas ali, daquelas pinturas. Aí, na volta, eu perguntei, mas quem que toma conta disso tudo aqui? E tinha uma cordinha, assim, mais ou menos, todo mundo tem acesso, pode até pegar nas pinturas. Aí, o irmão dele apareceu mais novo e me falou, não, aqui quem toma conta é ele. Aí eu olhei para o lado, era um cachorro pastor alemão, mas bem pequeno. E eu morro de medo de cachorro. Ele estava distante, assim, numa árvore, deitado, olhando para nós, que éramos os visitantes, eram 3 pessoas. Aí eu perguntei assim, como que ele chama? Porque eu tenho muito medo de cachorro, ele morde? Eu disse, não, ele morde, não, ele é manso. Eu falei assim, ele que toma conta. Eu falei, que legal, como é que é o nome dele? Bilu. Eu levei um susto, rapaz. Caramba! O que é isso? Eu falei assim, mas quem que toma conta? Eu falei assim, ele. Aí eu disse, ele morde? Não, não morde, não, ele é tranquilo. Aí nessa hora, ele falou Bilu, eu ainda não atinei que era Bilu do Bilu. Aí eu só olhei assim e falei, Bilu, com medo do cachorro vir. Ele levantou e veio na minha direção. Aí eu falei, mas eu morro de medo de cachorro. Ele sentou. Depois que eu estava no barco, é que eu lembrei do Bilu. Eu queria relatar isso, deixar outra pessoa falar, porque eu sou 60 a mais e estou emocionada. Primeira vez que eu entrei Nossa, aqui, Rafael, eu não sei mexer em legal. nada, eu não sei como que eu cheguei nessa sala, mas estou Nossa, aqui, foi presente. conduzido, hein? Obrigado, Foi conduzido. obrigado pelo relato Obrigada a vocês. Obrigada por e tudo. espero que em breve o Bilu esteja com você mesmo, não só o cachorro Bilu, né? Mas muito legal, legal Foi sua muito história, engraçado. Foi muito engraçado. Eu tenho fotografado. Ah, Rafael, só mais uma coisa. muito legal. Na Uhum. volta, é uns 200 metros mais ou menos entre a lagoa e essa montanha. Mas são pedras, né? E um pouco assim, subida. Na volta, eu vi uma pedra, não muito grande, e tinha um pé. Na mesma hora, eu lembrei da Fernanda Lima. Falei, olha, Fernanda Lima baixando aqui em mim. Aí, o pé não era assim, não tinha os dedos, não. Era como se fosse um sapato. Não era um tênis, que não tinha marca de tênis. Mas era assim, eu passei a mão e tudo, é aquela coisa mesmo que foi feita com alguma tecnologia. Aí eu pus o meu pé do lado com o tênis, tirei a foto, mandei até para o André de Pierre. E aí o que acontece? O meu número é 35, então era um pé pequeno, não era um pé grande, e era mais ou menos do mesmo tamanho. Eu registrei, mandei essas Aham. fotos das pinturas e do pé, me senti uma Fernanda Lima na pesquisa. Mas foi mesmo. Esses lugares, basicamente, onde tem essas pegadas fundidas nas rochas, né? Sempre vai ter um pé maior próximo de um pezinho pequenininho, tá? Basicamente, era a demarcação do caminho de Piabiru, das rotas, né? E isso tem em todo o Brasil, nós vamos encontrar essas pegadas. O pé maior é do Rankstar e o pé menor é do Idbel. Se era um Meu pezinho Deus! encostado na rocha, todos os É o pezinhos pé. menores é o pezinho do Bilu. Ele marcou Mas não vários era o pé com o pontos. dedo, você entendeu? Era a Não, marca não do é. pé como se fosse sapato. Alguns são como se fosse fundição mesmo do pé, né? Mostra até Isso os mesmo. dedos, outros não, outros tá com sapato mesmo. Isso. Eu tenho essa foto, a foto ficou boa. Mas não Legal. sei mexer direito, não sei nem passar para os outros, só sei passar pelo WhatsApp. Mas estou feliz, vou deixar outra pessoa falar. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, viu, Maria Rosário? Estou Obrigado adorando pela acompanhar participação. vocês. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Desde o início, né, o Urandir foi até Las Igurates, posicionou as coordenadas e começou a fazer aquele trabalho. Foi uma das primeiras etapas. Aí vieram os documentários, todas as pesquisas. E agora, pelo que você está falando, nós estamos numa fase da ação, certo? Nós vamos, pela informação, nós vamos ativando os dimensionais e também
as outras pessoas. Essa parte da ativação, da ação, nós deveríamos, nesse período agora, cuidar do corpo, da alimentação e da parte para fazer aumentar a nossa frequência mental? Sim, a ação diante do nosso compromisso de propagação, de movimentar as coisas, no sentido de espalhar o conhecimento, movimentar, mobilizar pessoas, ajudar as pessoas, só que principalmente a ação para conosco, né? O cuidado com o nosso corpo, nossas emoções, nossa saúde, nossa vibração, nossos relacionamentos. Porque não adianta a gente... Muitas pessoas falam, né? Ah, eu quero propagar, eu quero fazer parte, quero ir para Dáquila, quero realizar meu compromisso, e esquece que ela está com vários compromissos que ela não está dando conta, ela negligencia compromisso com ela mesma. Não dorme direito, não se alimenta direito, não faz nada de bom para ela. Então, primeiro a gente tem que agir para manter a nossa própria energia ativa, nosso próprio corpo, nossa saúde, nossa mente, nosso ser, numa frequência cada vez mais elevada, né? Porque se a gente cai, sucumbe diante dessas possibilidades de ação, por mais que eu tente propagar e movimentar, não vai adiantar nada, eu não vou alcançar ninguém, porque a minha frequência está baixa. Então, sim, a ação inclui tudo. Sim, eu estou aqui em Curitiba e também eu vou agora procurar o grupo que tem aqui para nós podermos fazermos também os treinamentos e fazer essas ativações. É isso aí, parabéns. Obrigado vocês aí estarem participando, né? A Areuza tá por aí, quer falar alguma coisa? Areuza? Rafael, um prazer enorme falar com você e com todos aí. Eu estou com a dúvida que eu quero ver se você consegue me esclarecer. Eu moro aqui próximo de Uruana de Minas, você já ouviu falar? Já. Está tendo muitas visões, né, de OVNIs, de disco voador. Isso aí é uma coisa que vem para o bem ou é uma intervenção que não vem para o bem? Quando os discos voadores são luzes no céu, são a presença dos nossos parceiros, tá? Naves bioplasmáticas, naves de luz e energia, que podem interagir fisicamente, inclusive. Então, não tem nada de negativo, não. Agora, se aparecer uma nave de metal aí, um disco voador igual dos filmes de Hollywood, aí você pode correr. Não, tem muita gente vindo de vários lugares, né, para ver, tem muita gente vendo. Eu ainda não fui lá, eu moro bem próximo, mas ainda não fui lá, que fica próximo de Brasília. Tá, mas é interação com eles. É a presença, deve ser um local de alta incidência, né, do campo eletromagnético, que favorece essa interação com realidades. E eles interagem nesses vórtices, nesses locais que a malha ajuda e o campo eletromagnético ajuda também, né? Como acontece lá na região de Dáquila, em Corguinho, a mesma coisa. Não, então, obrigada. Eu vou procurar observar melhor. Eu ainda Maravilha. não fui lá, ainda que estava preocupada, sem saber se isso era alguma coisa para o nosso bem ou se não. Muito obrigado, boa noite, foi um prazer enorme. Estou fazendo parte do grupo de estudo, que eu estou tentando me inteirar cada vez mais. Maravilha. Obrigado, viu, Areuza? Obrigado, gente. Prazer estar com vocês aqui, foi muito bom, tá? Realizar essa live hoje, abrir espaço aí para vocês interagirem, né? Foi tudo um improviso aqui, mas deu certo, foi legal.